E aí pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui uma dúvida que um aluno me perguntou. E então já vou aproveitar e fazer um vídeo, quem sabe já ajuda até outras pessoas também que têm dúvida nesse assunto, né? Que é sobre potenciação com expoente fracionário. Bom, antes de mais nada, pessoal, para a gente entender direitinho esse assunto, né, que é potenciação com expoente fracionário, nós temos que saber o que é potenciação, tá? Então, assim, não vou nesse vídeo dar detalhes, né, porque senão o vídeo fica muito grande, mas a gente precisa, para entender certinho a potenciação com expoente fracionário, nós necessitamos entender as propriedades anteriores à própria, né, potenciação fracionária. Tá? Então, por exemplo, o que é uma potenciação? Né? Então, assim, galera, a potenciação nada mais é uma maneira mais prática da gente escrever, por exemplo, uma sequência de multiplicações com mesmos números. Né? Então, uma sequência de multiplicações com mesmos fatores. Por exemplo, como que eu escreveria essa multiplicação aqui? Ó? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então, onde que entra a potenciação? É uma maneira da gente reescrever essas multiplicações, ó, esses produtos com o mesmo fator, que é o 2, de maneira mais simples, vamos assim dizer. Né? Então, aqui nós observa bem que o 2 ele se repete 5 vezes. Então, nós escrevemos assim, ó, 2 elevado à quinta. Tá? Então, cada valor desse aqui tem um nome. Por exemplo, esse 2 ele é chamado de base. Tá? Esse 5 ele é chamado de expoente. Tá? E esse resultado é chamado então de potência, tá bom? Então esse aqui é o básico do básico. Então, tipo, se nós tivéssemos assim, ó, menos 3, vamos colocar aqui de azul também. Ó, menos 3 elevado à quinta. Vamos colocar aqui a terceira. O que significa? Significa que nós temos que repetir essa base 3 vezes. Então ficaria assim, ó, menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica menos 3. Tá? Então aqui você pode multiplicar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3 dá 27. Aqui não pode esquecer da regra dos sinais, né? Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Tá? Então esse é o básico do básico para a gente começar a entender a potenciação. Depois que você começa a trabalhar com a potenciação, você vai percebendo algumas propriedades, algumas maneiras de facilitar o seu cálculo. Né? Por exemplo, se eu tenho assim, ó, 3 ao cubo, que multiplica, por exemplo, 3 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever, por exemplo, 3 à quinta. Tá? Por quê? Porque veja bem, 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Né? 3 parcelas contendo 3. Enquanto que o 3 ao quadrado, nós vamos repetir apenas 2 vezes. Então, ó, observem que aqui vai aparecer o 3 5 vezes. Por isso que é 3 elevado à quinta. Tá? Então, essa daqui, por exemplo, é uma das propriedades que nós utilizamos, né? Que fala quando você tem o produto multiplicação de potências de mesma base, então nós somamos os expoentes. Tá? Então, generalizando, a propriedade ficaria assim. Se eu tenho, por exemplo, um valor A elevado a n, que multiplica um valor A elevado a n, então nós vamos somar esses expoentes. Tá? Isso aqui é uma propriedade 1. E uma outra propriedade que também é bastante utilizada é a propriedade, por exemplo, da divisão. Então, se nós tivéssemos assim, vamos pegar outro exemplo. 2 à quinta dividido por 2 à terceira. Então, isso daqui é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa que 2 ao quadrado. Tá? Então, nesse caso aqui, o que nós fazemos? Ó, observem que o 2 à quinta ele é a mesma coisa que o 2 multiplicado 5 vezes. 3, 4, 5. E nós vamos dividir por 2 ao cubo, que é a representação do 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, ó, podemos... Essa parte aqui dá 8, né? Então, nós podemos dividir que dá 1. Então, ficou apenas 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, né? Ou 4.
Então, o que a gente conclui aqui nessa propriedade, nessa situação? Nós concluímos que se eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n, é a mesma coisa que eu subtrair os expoentes, tá? Então, assim, é só para a gente relembrar mesmo, não é uma explicação rigorosa do assunto, depois eu posso até fazer um vídeo com mais detalhes. Mas, assim, é mais para a gente lembrar que existem essas propriedades, tá? Aqui no produto de mesma base, divisão de mesma base, e tem outros também, né? Por exemplo, se nós tivéssemos assim, ó, é até chamado de potência, né? Se você tem A elevado a M, isso aqui elevado a um outro expoente N, então nós podemos multiplicar esses expoentes. Então, A elevado a M vezes N. Tá? Nós podemos fazer isso sem problema nenhum. Tá bem? Então, assim, são várias propriedades, não vou me ater aqui em todas elas, mas, assim, tem que verificar todas as propriedades antes, tá? Para você poder chegar aqui na potenciação com expoente fracionário e você entender o que está acontecendo. Porque na potenciação com expoente fracionário diz assim, se eu tenho A elevado a M dividido por N, isso aqui é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a M. Tá? Então é aqui que mora a dificuldade, né? E os alunos olham para essa expressão e falam como que do nada aparece uma raiz, né? Eu estou numa potência e do nada da potência vira uma raiz. Tá bom? Então esse vídeo, a meta é tentar explicar como que funciona essa propriedade em particular. Tá bom? Por que ela funciona, qual é a ideia por trás dela e alguns exemplos para você ver que não é tão difícil. Tem até um macetezinho, vamos assim dizer, para você memorizar isso aqui e nunca mais esquecer. Ok? Então, ó, primeiro para a gente entender de onde que sai isso aqui, por que é válido, né, essa fórmula, vamos assim dizer, vamos analisar o seguinte. Vamos considerar aqui, ó, o número 3. Né? Observa, o número 3, ele não é exatamente a raiz quadrada de 9, né? Então, ó, aqui no índice da raiz, pessoal, se não tem nada, nós já sabemos que é 2, tá? Vamos colocar um 2 aqui só para a gente entender direitinho, que é raiz quadrada mesmo. Tá? Mas quando é raiz quadrada não precisa aparecer, mas eu quero dar o ênfase. Então a raiz quadrada de 9 é 3, então aqui tudo bem. Tá? Mas aqui ó, tem uma maneira legal da gente escrever, por exemplo, esse número 3. Tá? Como nós vamos escrever ele? A gente consegue escrever o 3 utilizando a raiz. Tá? Então, ó, essa parte da direita ela é equivalente a essa parte da esquerda. Essa parte da direita, nós conseguimos arrumar ela mais ainda. Como assim? Ó, observem que eu tenho aqui raiz quadrada, vou repetir o 2, não há necessidade. Mais o 9, nós já aprendemos que o 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Não é isso? Porque, ó, 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, né, que por sua vez é igual a 9. Então, observem que nós não estamos mudando o valor original do 3. Nós estamos apenas reescrevendo de maneira conveniente, vamos assim dizer. Tá? Então, o que mais dá para a gente utilizar aqui, pessoal, é uma outra propriedade. Não listei ali, mas tem também que esse expoente aqui, vou até marcar ele com a cor. Ó, esse expoente aqui, ele pode sair fora da raiz. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que a gente escrever assim. Ó. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Tá percebendo? Então, ó, isso tudo que estou fazendo, pessoal, tem o mesmo valor que é 3. Tá? Então, lembrando, eu posso fazer isso? Pode, mas desde que o radicando, que é o valor que mora dentro da raiz, ele tem que ser um valor positivo. Tá? Então, ou zero, né? Mas dentro da raiz quadrada, se for negativo, tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, nós fazemos isso. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Se eu quero transformar o 3, vou até grifar aqui, ó. Se eu quero transformar o 3 em alguma coisa com raiz, eu posso escrever assim sem problema. Tá vendo? Então, eu quero colocar a raiz quadrada no 3, mas sem mudar o valor dele. Eu posso pôr a raiz quadrada elevada ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, como que eu escrevo o número 5 colocando raiz quadrada nele? Então, é fácil. Eu coloco 5
eu vou pôr raiz quadrada aqui e vou elevar ao quadrado, tá? Porque se eu for voltar aqui, ó, 5 ao quadrado dá 25 e a raiz quadrada de 25 dá 5. Então não estou roubando, né? Então, como que nós colocaríamos, por exemplo, pessoal, o valor 4, mas agora eu quero pôr uma raiz cúbica, só para você entender que essa regra funciona. Se eu quero pôr uma raiz cúbica, não tem problema. Coloca a raiz cúbica, mas eu tenho que elevar o cubo. Tá? Então, lembrando, isso funciona com os valores positivos. Tá? Ou zero, né? Negativo não pode fazer isso. Tá bom? É uma das regras aqui para potenciação. Então é isso, eu consigo transformar o número em uma raiz. Então, na potenciação aqui, ó, é exatamente isso que acontece. Tá? Então, vamos pegar um exemplo numérico. Imagina que nós tenhamos assim, ó, vamos pôr de azul. 3 elevado a 1 sobre 2. Tá? E eu não quero escrever, eu quero uma outra maneira de se escrever isso. Então, o que eu vou fazer? Ó, primeiro passo que eu vou fazer, presta atenção. Eu vou olhar quem é o denominador. O denominador é 2. Então, eu vou pôr raiz quadrada. Tá? Se o denominador fosse 3, eu iria pôr raiz cúbica. Se fosse 4, raiz quarta, e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, ó, raiz quadrada, tá? Vou pôr a raiz quadrada desse valor que está aqui, que é 3 elevado a meio. E não esquece que eu tenho que pôr isso tudo ao quadrado, tá? Então, se eu quero pôr raiz quadrada, eu tenho que pôr um quadrado lá fora para eles se cancelarem e o valor voltar ao original. Então, aqui, ó, para a gente meio que simplificar, eu volto, né, observem que aqui na explicação, ó, o 2, vou pegar aqui o laser para mostrar. O 2 que estava aqui dentro do radicando, né, dentro do radical, eu coloquei ele lá para fora no expoente. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso devolver ele para dentro, tá? Então, aqui é justamente isso que nós vamos fazer. Então, raiz quadrada. Vou até aumentar um pouquinho. Raiz quadrada de 3 elevado a meio. E esse 2 que está lá fora, ele vem aqui para dentro. Tá? Ele vem aqui para o expoente. Tá bom? Então, observem. Aqui no expoente, vou dar um zoom aqui para você ver, ó. Eu tenho uma multiplicação envolvendo uma fração. Tá? E essa multiplicação, o ideal dela é que ela sempre vai cancelar com o denominador. Tá? Por isso que foi a escolha de raiz quadrada, que é para cancelar mesmo. Tá? Se você não quiser cancelar, multiplica e divide. Ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, por isso que sobra só 1. Né? Então, aqui ficaria da seguinte maneira, já a forma simplificada. Ficaria a raiz quadrada. Ficaria, então, a raiz quadrada de 3 elevado a 1. Tá? Então, 3 elevado a 1, o 1 não precisa aparecer e o índice 2 na raiz também não precisa. Mas por que eu coloquei? Eu quero que você perceba a posição dos números. Ó, esse 2 de vermelho, ele foi lá para o índice da raiz. E esse 1, que eu vou marcar aqui de verde, esse 1, ele veio aqui para dentro da raiz. Tá? Então, esse valor, ele é equivalente, né, a este valor, mas apenas escrito diferente. Tá vendo? Então, não é difícil. Vamos testar mais um. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo... lembrando que eu estou fazendo essa explicação sem ter preparado, sem nada, tá? Só liguei a câmera e comecei a falar de um jeito assim que talvez dê para entender bem. Então, vamos supor que eu queira escrever agora 5 elevado a 2 terços. Como que eu escrevo essa potenciação fracionária, mas colocando o radical, colocando raiz? Então, novamente, vamos lá. Primeira coisa que eu analiso é quem está no denominador. Então, o denominador aqui é 3. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou aplicar a raiz cúbica, né? Então, se eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 2 terços, então o que eu faço? Eu aplico a raiz cúbica. Uma vez aplicada a raiz cúbica, não esquece de elevar o cubo, tá? Porque senão você está mudando o valor. Então, você não quer mudar, você quer apenas reescrever. Então, como é que vai funcionar aqui? A raiz cúbica, agora o 3 é obrigado a aparecer, tá? Esse 3 lá de fora, ele vai cair aqui para dentro. Ó, 5, 2 terços e o 3 vem para dentro. O que eu disse sobre esse 3? Ele cancela com o valor de baixo. Quando eu falo cancela, eu estou dizendo que ele simplifica. Tá? Então, 3 dividido por 3 dá 1.
Então, em outras palavras, 5 elevado a 2 terços ficou para a gente a raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá? Novamente, olha a posição. O 3 que estava no denominador, ele veio para o índice. O 2 que estava lá no numerador da fração, ele veio aqui para dentro da raiz. Tá? Então, eu poderia simplesmente dizer que esse valor aqui, ó, o 5 elevado a 2 terços, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 25. Tá? Por que 25? Porque 5 elevado ao quadrado dá 25. Tá bom? Então, essa é a lógica. Então, assim, imagina, se eu tenho, agora generalizando, ó, se eu tenho um valor positivo elevado a uma fração, né, um expoente fracionário, m dividido por n, e eu quero transformar isso aqui em uma raiz. Então, novamente, quem é o denominador? Vamos olhar. O denominador da fração é n. Então, significa que eu vou aplicar a raiz enésima em cima desse valor todo. Então, ó, a elevado a m sobre n, e eu aplico a raiz enésima. Apliquei a raiz enésima, tem que elevar a n. Tá? Ó, que legal. Esse valor que é elevado, ele simplifica com esse valor aqui de baixo. Pode cortar sem problema nenhum, tá? É uma simplificação que vai sobrar só o m. Então, no final das contas, vai ficar a raiz enésima de a elevado a m. Tá bom? Porque o n simplificou com o de baixo. Tá? Ele viria multiplicar aqui pertinho, corta, então fica isso. Tá, pessoal? Então, o contrário é só você marcar aqui bem a posição dessas letras. Ó. O que fica de baixo vai para o índice e o que fica em cima vai para dentro. Tá? Então, tipo, se nós tivéssemos assim, ó, a raiz quinta de 9, só para a gente entender. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber quem é o expoente aqui, ó, aqui de dentro. Né? Quem seria o nosso m, por exemplo. O 9, eu já sei que é a mesma coisa de 3 vezes 3, né? Que é 3 ao quadrado. Então, agora eu já sei, ó. Esse 2, se você olhar aqui, ó, ele faz o papel do m, tá? Então, ele vai lá para cima. Enquanto que o 5 faz o papel do n, então ele vem para baixo. Tá? Então, ficaria 3 elevado a 2 quintos. Tá? Então, é importante você saber essas manipulações, mas como eu disse, é importante saber as outras também. Porque na maioria das vezes, pessoal, os problemas que vêm, ele vem para você fazer a operação. Né? Então, às vezes ele coloca lá assim, ó, 3 elevado a 1 quinto, que multiplica por 3 elevado a 2 quintos. Né? Aí você não lembra que aqui você pode usar a propriedade da potência, multiplicação de potência de mesma base, né? Que é só repetir a base e somar os expoentes. Né? Então, ficaria 3 elevado a 3 quintos. 3 elevado a 3 quintos, né? E agora sim, se o caso o problema pedisse, você coloca ele na forma de raiz. Né? Então, ficaria o quê? A raiz quinta de 3 ao cubo. Né? 3 ao cubo, nós já sabemos que é 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3, e está finalizado. Tá? Mas o principal está aqui. Aí vai do seu raciocínio, da sua criatividade para estar resolvendo os problemas. Tá? Agora vem, pessoal, aqui, vou até colocar aqui um bizu. O que é bizu? É uma dica, uma prática, tá? Um macetezinho, por aqui é um macete, para você memorizar isso aí, saber quem vai em cima e quem vai para baixo, né? Eu aprendi isso uma vez com um estagiário, eu vi ele fazendo na sala, eu achei bastante interessante e os alunos também gostaram. Então, olha só, eles começam com a seguinte situação. Você tem aqui uma potenciação qualquer, sei lá, vou colocar aqui 3 elevado a 3 quartos. Como que eu converto isso aqui para a raiz? Quem vai dentro, quem vai fora? Então, a ideia aqui, pessoal, vocês pensam assim, ó. Imagina que aqui tem um Sol, né? E esse Sol, então, ele manda seus raios solares. E se você prestar bem atenção, aqui, ó, o 3, ele está no Sol, né? Porque ele está recebendo diretamente os raios. Enquanto que o 4, ele está embaixo, né? Ele está na sombra, vamos assim dizer. Então, ó, o 3
está no Sol, enquanto que o 4 está na sombra. Né? Então, para você passar isso aqui para a raiz, o que você faz? Você faz o contrário. Tá? Então, quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol lá na raiz. Então, ó, daqui para cá, para você pôr na raiz, você faz o contrário. Contrário. Então, ó, se a base é 3, você já sabe que vai ser raiz de 3, né? Mas quem vai para dentro e quem vai para fora. Então, vamos lá. O 3 ele não está no Sol, então significa que ele vai para a sombra. Onde é que está a sombra? A sombra está... Até pôr aqui embaixo, de azul mesmo. Ó, a raiz, né? De 3. Então, esse 3 aqui em cima, ó, ele está lá em cima, lá no Sol, então ele vem para a sombra. Onde que é a sombra? Aqui dentro, ó, protegido. Enquanto que o 4, ele está aqui na sombra, né? Ó, o 4 ele está na sombra, então onde você vai mandar ele agora? Para o Sol, que é aqui fora. Tá? Então você coloca o 4 aqui, ó. Tá? Então já está convertido. Então quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Tá? Então, ó, mais um. Se eu colocar assim, ó, 2 elevado a meio. Então você olha e fala, bom, vai ficar a raiz de 2, vamos verificar o índice e o expoente do 2. O 1 está no Sol, vem para a sombra. O 2 está na sombra, vem para o Sol. Então isso aqui, na verdade, 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. O expoente 1 fica o próprio 2, e aqui no índice, quando é raiz quadrada, nem precisa aparecer. Tá bom? Então, ó, essa é a dica envolvendo, então, potenciação com expoentes fracionários, tá? Mas, eu deixo aqui a principal informação é, reveja as propriedades anteriores, tá, pessoal? Tem que estudar as outras propriedades, porque sem elas, essas propriedades aqui não fazem muito sentido, tá bom? Mais para frente eu vou fazer uma série de vídeos explicando desde o início da potenciação, já com mais rigor matemático, e vocês, então, não percam esse vídeo que vai sair em breve, tá? Então, esse aqui do Sol e da sombra funciona ao contrário também. Não coloquei uma aqui, mas é de boa. Por exemplo, 5 elevado a 2 terços. Vou fazer o contrário, nem que eu disse. Ó, vamos pôr aqui. A raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Então, se o 5 é o maior, então ele vai ficar aqui na base. Ó, o 3 está na sombra, ele vem para o Sol, lá por cima. O 4 tá no Sol, ele vem aqui para a sombra. Tá? Então, 5 elevado a 3 quartos. Ok? Então é isso. Abraço. Espero que tenha gostado dessa explicação rápida, sem roteiro, sem nada, né? Só peguei a câmera, liguei e falei. Então, até o próximo vídeo.